5, o pastor Rafael pregou aqui na quarta-feira e no momento do ofertório eu tive a oportunidade de compartilhar esse versículo. E eu queria desenvolver ele um pouco mais hoje para nós. Gálatas capítulo 5, verso 1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Um dos maiores símbolos dos Estados Unidos, da América, quando nós falamos em Estados Unidos, nós vamos nos lembrar da Estátua da Liberdade. E a Estátua da Liberdade foi um presente, né, de um francês, e ela representa, né, na realidade, ela é uma deusa romana, Libertas, e que tem o fogo, ela carrega o fogo da liberdade, e numa outra mão, uma tábua que está escrito a data do processo da Declaração de Independência Americana, né, 4 de julho de 1776. Mas o mais interessante, queridos, é que a estátua, nos pés da estátua, há grilhões quebrados. Nós olhamos, né, a parte de cima, mas os seus pés há correntes que foram quebrados, representando principalmente a libertação da escravatura, ou o momento em que os escravos, né, foram libertos nos Estados Unidos. E essa nação que foi levantada, né, na liberdade, ou voltada para a liberdade, né, nos faz lembrar que, por mais que na parte de cima aparentamos estar livres, estar libertos, nós podemos estar acorrentados nos pés. E há muitas pessoas que estão assim. Por cima, aparentemente, elas são livres, os braços estão estendidos, elas fazem o que elas querem, mas os pés estão aprisionados. Os pés estão em grilhões. Nossa lei, as nossas leis, né, a nossa Constituição nos dá garantias, direitos, liberdades. Temos o direito de ir e vir, temos o direito de comercializar com quem quisermos, temos o direito de propriedade, temos o direito de falar aquilo que queremos falar, temos o direito de culto, né, de nos encontrarmos. A irmã falou assim, está chegando o tempo que vai acabar esse direito, hein? Fica ligado. E na realidade nós cultuamos e queremos a liberdade, mas Paulo está dizendo que não somos livres enquanto não estamos vivendo com Jesus. Não somos livres enquanto não recebermos a verdadeira libertação ou a verdadeira liberdade que só Cristo pode dar. E Paulo está dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, já temos a liberdade. Já fomos libertos por Deus. Mas podemos ter direitos, sermos juridicamente livres e ainda estarmos presos. Podemos ser pessoas livres, andar em todo o território nacional, mas ainda assim precisarmos ser libertos. Podemos ir onde queremos, mas não conseguimos nos livrar da porta do bar, não conseguimos nos livrar da biqueira, não conseguimos nos libertar da boca de fumo. Podemos ser livres, mas não nos libertar dessas coisas. Podemos negociar livremente e ainda assim não sermos livres financeiramente. Nós podemos casar, descasar, como hoje a lei permite, mas podemos, mesmo assim, não sermos felizes no relacionamento, ou sermos pessoas aprisionadas a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos que nos aprisionam, sermos escravos de um relacionamento ou nos relacionarmos só com tranqueira, como muitas irmãs sofrem
por causa disso, somos escravos, então, irmãos, das nossas próprias escolhas. E a palavra de Deus, né, na carta de Tiago, ele vai dizer no capítulo 4, no verso 3, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para gastar com os nossos deleites, com as nossas vontades. E, irmãos, o nosso coração é mau, o nosso coração se volta constantemente para aquilo que é mau, o nosso coração busca e anseia e deseja aquilo que é mau, e por isso nós podemos ser escravos de escolhas erradas, escravos de uma mentalidade que não quer saber de Deus, escravos de uma mente que não quer saber de Cristo, escravos por não termos vontade de estar na presença de Deus. Precisamos, então, entender que momento era esse, em primeiro lugar, que Paulo está falando aos Gálatas. A carta do apóstolo aos Gálatas tenta alertar a respeito de falsos mestres que havia na igreja, a respeito de falsos homens ou judaizantes que estavam na igreja, dizendo que agora todo aquele que servia a Cristo precisava se circuncidar, precisava agora assumir a forma, a lei e aquilo que estava na lei judaica para poder ser chamado de servo de Jesus, servo de Cristo. A pessoa precisava passar pelo processo e seguir a lei judaica para se tornar um cristão. E Paulo aqui então está dizendo e combatendo tudo isso, e ele vem falar para nós justamente sobre liberdade, porque ele entende que há coisas que podem nos prender, mesmo quando nós somos salvos em Cristo Jesus. Mesmo quando nós somos salvos, mesmo quando recebemos a salvação, ainda assim podemos nos prender, ou podemos estar aprisionados, acorrentados, ainda que livres. Podem haver grilhões nos nossos pés, mas graças a Deus que estamos aqui hoje, amados, porque todo grilhão já foi quebrado. Estamos aqui hoje porque temos uma vitória. Estamos aqui hoje porque existe um Deus que cuida de nós. Estamos sentados aqui ouvindo uma palavra e pregando, porque tem um Deus que mudou a nossa vida, tem um Deus que arrebentou grilhões, teve um Deus que não pode ser contido nos céus, mas a Bíblia diz que Ele se fez carne, homem, habitou entre nós em graça e em verdade. E por isso hoje nós somos livres. Livres para adorar a Deus, livres para servir, livres para amar a Deus sobre todas as coisas, livres para viver um relacionamento com Deus. Oh, Senhor, Deus te fez assim, queridos, e o desejo de Deus é que você seja dessa forma. Quando Deus criou o homem e colocou o homem no Éden, a Bíblia diz que ele era livre. O homem podia comer o que ele quisesse. Deus deu liberdade para o homem. Até para fazer o que era mal, o homem teve liberdade. Porque quando Jesus alertou o homem e disse, olha, você pode comer de tudo, exceto daquela árvore, Deus não impediu o homem de fazer aquilo que era mal. Ele disse, não faça isso. Evite. Quando Deus coloca em Israel as bênçãos e as maldições, Ele diz, olha, se vocês servirem a Deus, se vocês me amarem de todo o coração, essas bênçãos virão e te seguirão, mas se vocês fizerem o contrário, vocês estão perdidos. Ou seja, Deus nunca nos impõe, Deus nunca coloca sobre nós uma barreira que nos impeça de ter as nossas escolhas. Porque Deus sempre te respeitou. Deus sempre respeitou as suas escolhas. E é por isso que para servir a Deus depende de uma escolha nossa. Depende de uma escolha que nós é que vamos assumir. Porque Deus sempre nos amou. E quem ama respeita a escolha do outro. Quem ama respeita aquilo que o outro escolhe para si.
E o que estava acontecendo na igreja de Gálatas era a aliança de Deus, a aliança que agora se dá, pelo símbolo do batismo, em que descemos as águas e levantamos como nova criatura, um relacionamento que não é mais simbolizado por um sacrifício ou por algo físico no nosso corpo. Agora estava sendo exigido que fosse cumprido o formalismo da lei, o legalismo. E o legalismo, irmão, é o comportamento moral desprovido de fé. É você ser uma boa pessoa, apesar de não ter fé. É de você procurar fazer a coisa certa sem fé. Seguir uma regra que deve ser guardada de acordo com a sua força de vontade, com o seu querer, mas que não é por fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos agradar a Deus com o legalismo. A religião pura e simples não agrada a Deus. O fato de estarmos na igreja simplesmente não agrada a Deus. O fato de simplesmente sairmos com uma Bíblia debaixo do braço não agrada a Deus. Ainda que as nossas ações espirituais possam nos levar mais perto de Deus, quando fazemos algo sem fé, quando fazemos algo simplesmente pela nossa força de vontade, paramos de beber simplesmente porque queremos nos afastar daquilo que é mal, ou por um outro motivo qualquer, ou fazemos um jejum intermitente para poder emagrecer, isso não é para agradar a Deus. Quando nós nos cobrimos com uma aura de santidade por fora, mas por dentro o nosso coração está sujo, distante de Deus, nós não estamos agradando a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós nos quebrantamos na sua presença. Agradamos a Deus quando nós nos voltamos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós agradamos a Deus quando nos humilhamos no seu altar, reconhecemos a pobreza que há dentro de nós, reconhecemos que somos pó e cinza, reconhecemos que precisamos da sua graça e misericórdia. Aí nós agradamos a Deus. Agradamos a Deus quando somos como Davi, que quando pecamos, nos voltamos para o Senhor e dizemos: Senhor, vê se é em mim, Deus, algum caminho mau. Guia-me pelo caminho da eternidade, ó Deus. Conduz-me. E meu irmão, eu sei que você está aqui porque você quer agradar a Deus. Eu sei que nós estamos aqui porque queremos servir a Deus de todo o nosso coração. Mas muitas vezes nós estamos presos e amarrados na nossa mente. Ou Paulo está dizendo, queridos, que há prisões que são maiores que as prisões carnais. Há prisões que são maiores do que aquelas grades que nos impedem de ir e vir. Há prisões que são maiores do que essas. Porque podemos estar aprisionados, mas livres no nosso relacionamento com Deus. Fisicamente estamos presos, como muitos homens de Deus ficaram presos, missionários, mas tinham comunicação com Deus. O próprio apóstolo Paulo, os próprios discípulos estiveram presos, enquanto cantavam, a Bíblia diz que a cela estremeceu e o milagre aconteceu. Porque estavam aprisionados, mas livres. Livres para adorar, livres para servir a Deus, livres para pregar o Evangelho. Mas também podemos estar livres, podemos ter livre circulação em todo o território nacional. Podemos ter até passaporte de vacina, irmã. Não quero entrar em causas polêmicas. Mas podemos ainda assim estarmos presos. Presos pelo medo. Presos pelo pecado. Presos pela mágoa. Presos pela angústia no nosso coração,
pela amargura, pelas feridas, pelo passado que nos atormenta, podemos estar presos por uma série de coisas. E o Senhor está dizendo para nós: o meu desejo é que você seja livre, o meu desejo é que você tenha livre circulação nos céus, que a tua oração suba aos céus e chegue e atinja o propósito que Deus tem para ela. Precisamos nos lembrar, irmãos, do povo que estava no deserto. O povo saiu de um cativeiro terrível. O povo saiu de um momento, de um grande livramento de Deus, porque eles estavam sendo açoitados. O trabalho que eles faziam foi aumentado, opressão. Esse era o cenário. Deus mandou as pragas, Deus abriu o Mar Vermelho, e agora eles estavam livres, porque Deus falava com eles. Qual era a petição de Moisés? A primeira petição de Moisés para Faraó foi: olha, deixa o meu povo sair, deixa esse povo sair um pouco, se afastar, para que eles ofereçam o seu sacrifício a Deus e sua adoração ao Senhor. A petição deles era uma petição simples. Eles queriam adorar a Deus. E agora Deus estava trabalhando com o povo no deserto. E agora eles estavam no deserto e a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como falava com um amigo. Que liberdade, que maravilha. É tudo aquilo que um servo de Deus quer. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus tem a dizer. Escutar o que o Senhor tem a falar. E muitas vezes nós estamos achando que o deserto é uma prisão, irmãos, mas o deserto não é para te aprisionar, o deserto é para te libertar, como o pastor Rafael pregou aqui na quarta-feira. Porque o deserto é para provar aquilo que está no nosso coração. O deserto é para ver quais são as amarras que há ainda no nosso coração, para que a gente possa ser livre e entrar na terra prometida. Porque na terra prometida só entra quem tem liberdade na presença de Deus. Oh, Senhor. Porque é para lá que Deus está nos conduzindo. É para lá que Deus está te levando, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Um lugar escolhido por Deus. Israel no deserto foi testado, trabalhado por Deus, para que eles pudessem ser livres. Deus libertou da idolatria. Deus libertou daqueles que ficavam murmurando no meio do caminho. Deus libertou daqueles que traziam praga, traziam maldição para a terra, para que eles pudessem entrar livres. Não é à toa que quando Moisés escolhe espias para que eles fossem olhar a terra que eles estavam a possuir, somente 2 conseguiram perceber ou olhar de acordo com o olhar de Deus. É isso que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. Porque às vezes nós somos contaminados por uma espécie de pessimismo desse mundo, de uma realidade que não é a realidade de Deus. E isso nos impede de enxergar os planos de Deus para a nossa vida. Nos impede de enxergar o que Deus tem para cada um de nós. E a Bíblia diz que quando os espias foram olhar a terra, grande parte daqueles que voltaram falaram: olha lá, vai ser difícil, não vai dar, tem gigante, vai ser muita dificuldade, a gente vai morrer, os nossos filhos vão morrer, tiraram a gente do Egito, meu Deus, para a gente morrer na mão desses gigantes. Mas Caleb e Josué não, tiveram uma visão diferente. Eles disseram: certamente a vitória é conosco, certamente Deus está conosco e entregou nas nossas mãos. Irmãos, a pior prisão que podemos estar é a prisão mental, porque podemos estar livres, mas temos a mente de escravo. Podemos estar livres, mas a nossa mente está escravizada
escravizada por um pensamento que nos limita, por um pensamento que nos impede de ir além e de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Se aqueles homens não tivessem essa visão de Deus, se aqueles homens não enxergassem que Deus era com eles, a vitória nunca chegaria, porque eles ficariam esperando no deserto, mas Deus não te chamou para ficar no deserto. O deserto é transitório para você, o deserto é uma passagem para você, o teu lugar é numa terra que mana leite e mel, o teu lugar é no lugar onde uma muralha vai cair, onde o milagre vai acontecer, onde Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. É para lá que Deus está nos levando, irmãos. E às vezes, queridos, nós ficamos aprisionados, amedrontados, que nem sequer conseguimos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 137, no verso 2, que quando o povo estava na Babilônia, eles penduravam as suas harpas nos salgueiros que lá havia, e eles choravam, porque aqueles homens pediam para eles, cante-nos as canções de Sião, e eles não conseguiam cantar, porque eles estavam exilados, aprisionados na Babilônia. E queridos, quando o inimigo consegue tirar de nós o desejo de adorar a Deus, ainda que estejamos aprisionados, o inimigo venceu. Quando é tirado de nós a vontade de estar na presença de Deus, ainda que todos estejam vivendo uma situação de dificuldade, de prisão, de limitação, o inimigo está ganhando na nossa vida. Mas Deus não te chamou para isso. Porque enquanto esses estavam chorando às margens do rio, tinha um Daniel lá no palácio orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Enquanto você fica chorando, outros estão na presença de Deus, buscando ao Senhor, ouvindo que Deus tem a direção. E é por isso que Deus está levantando seus profetas nesse tempo. Deus está levantando homens e mulheres de Deus nesse tempo. Deus está levantando grandes homens e mulheres de Deus como uma resposta para essa geração. E a resposta para essa geração é Jesus. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus veio para buscar aquele que está em cativeiro. Jesus veio para dar liberdade a um povo que se sente livre. Quando falamos em liberdade nesse tempo, com certeza esse é um dos tempos em que as pessoas mais abusam da sua liberdade. Porque a minha liberdade, ela termina quando ela afeta a liberdade do outro. A minha liberdade, ela tem um limite, que é quando ela agride a liberdade do meu irmão ou a liberdade coletiva, a liberdade de todos. E muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes, as nossas ações, elas prejudicam aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão, precisando de uma palavra, precisando de um conforto. Muitas vezes são as nossas próprias ações que agridem, porque usamos e abusamos da nossa liberdade. Hoje as pessoas fazem o que querem. Elas abusam da sua liberdade, elas dizem, eu sou livre. E por causa da sua liberdade elas estão escravizadas. São livres para se escravizarem. São escravizadas em jogos, escravizadas pelo sexo, escravizadas pelo dinheiro, escravizadas numa mentira que as engana, e por isso elas estão afastadas de Deus. Por isso Paulo diz para nós, permaneçam firmes. Permaneça firme, meu irmão. Porque muitas vezes o desejo que você tem é o desejo daqueles que estavam no deserto. Ah, no Egito estava melhor. No Egito tinha cebola. No Egito tinha tanta coisa boa. E às vezes esse desejo pode passar no seu coração. Paulo está dizendo, permaneçam firmes.
Porque vocês são chamados para a colheita. Vocês são chamados para semear. Vocês são chamados para pregar. E nem sempre a semente cai em terra boa. Às vezes a semente cai em terreno duro, difícil. Mas, aleluia, se houver alguma chance da semente brotar, essa semente é boa. E ela vai brotar. E vai dar frutos. Porque o teu trabalho, meu irmão, não é escolher aonde semear. O teu trabalho é simplesmente semear. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, não importava qual era o terreno. Ele simplesmente lançava a semente. Mas a igreja hoje se tornou seletiva. A igreja hoje se tornou a igreja das redes sociais. Fala com o público privado. Fala com um público restrito. Fala com uma bolha. E fala para aquela bolha. Mas o Senhor nos chamou para semear em qualquer tipo de terreno, irmãos. Por isso você tem que ficar firme. Por isso você não pode ser levado de um lado para o outro, por vento de doutrina. Não pode ficar em dois pensamentos. Você é de Sião, você é chamado por Deus. Existe uma promessa na sua vida. Existe um conselho de Deus para você. Permaneça firme e não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Não se coloquem de novo. Ele estava falando daqueles que estavam voltando à lei. Aqueles que foram libertos e estavam querendo que os filhos fossem circuncidados. Ele estava dizendo, não voltem à lei. Porque hoje vocês vivem pela graça. Hoje vocês foram libertos desse cativeiro. Hoje vocês estão livres para adorar a Deus. É um grande erro, queridos, acharmos que podemos servir a Deus e vivemos uma vida simplesmente de religiosidade. Ou externamente sermos religiosos, enquanto o nosso coração está frio, endurecido, por aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Aquilo que Deus vai fazer. Quando falamos de formalismo, nem sempre esse formalismo todo se reflete no momento em que estamos calmos, tranquilos, mas às vezes até no momento do desespero. E é no momento do desespero que nós conseguimos ver quem realmente somos. É no momento do desespero e da dor que nós conseguimos enxergar quem realmente somos em Deus. Porque quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, recebemos uma má notícia, ou como a irmã citou ali, Jó, que recebeu uma notícia má atrás da outra. A Bíblia diz que quando recebia as notícias, Jó simplesmente não falou nada contra Deus. Ele simplesmente disse, olha, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a mulher de Jó disse, olha, amaldiçoa esse Deus e morre, ele disse, olha, tu falas como uma louca mulher, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Oh, Senhor. E às vezes, irmãos, por muito pouco, nós desistimos da caminhada. Não passamos nem metade daquilo que Jó passou. Porque Jó poderia estar passando um momento difícil, mas a sua mente estava livre em Deus. Livre para adorar a Deus. Você é livre, meu irmão. Ninguém pode limitar a sua adoração. Não existe uma fórmula mágica para você entrar na presença de Deus. Não existe uma fórmula para você
entrar nesse lugar secreto. Tem um dos livros na Bíblia que mais fala de choro, de dor, de sofrimento, de angústia, é o livro de Lamentações de Jeremias. E Lamentações é um dos livros mais corretos da Bíblia, os mais formais da Bíblia. São 22 acrósticos, ou seja, são 22 versículos, ou são 22 letras que há no alfabeto hebraico, e para cada capítulo, 22 versículos, todos muito bem organizados e certos. No momento de grande aflição, conseguiu-se fazer um equilíbrio entre o formal e aquilo que vem de Deus, a piedade, a bondade, a misericórdia, a compaixão, a dor, a lamentação, as emoções. São coisas que não podem ser desprezadas. Mas nós precisamos fazer um equilíbrio entre as nossas emoções, entre aquilo que sentimos, aquilo que desejamos, aquilo que queremos, com aquilo que é palavra de Deus, que é verdade de Deus, que Deus já nos prometeu, que Deus já falou conosco. Nós precisamos guiar a nossa vida não pela emoção, não somente pela razão, ou como está sendo falado 24 horas, você tem que crer na ciência, você tem que ter fé na ciência. A gente tem que ter fé em Deus, irmãos. A ciência não é uma religião. Nós temos que acreditar, e acreditamos na ciência, acreditamos nas descobertas científicas, fazemos uso delas, mas a ciência, ela nos serve. Nós servimos a Deus, nós não somos servos da ciência, nós somos servos de Deus. Nós somos servos do Senhor. Hoje é dia, querido, de vivermos algo novo na nossa vida, de vivermos as promessas de Deus na nossa vida, de vivermos uma experiência com o Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos voltar, regredir, porque a obra que Deus tem na nossa vida é uma obra de continuidade. Se você for olhar o gráfico de Deus para você, o gráfico de Deus, ele é sempre crescente. Às vezes, o nosso gráfico de relacionamento com Deus está assim, é altos e baixos. O irmão que estava lá em cima, daqui a pouco, no outro dia, ele está no zero. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te entende. Mas o propósito de Deus é que você cresça, que você desenvolva, que você chegue à estatura do varão perfeito. Que você prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É para lá que Deus está te levando. Eu queria fazer uma oração por você. Nós estamos aqui, não sei como é que está a chuva lá fora. Acabou a chuva, aleluia. A água está baixando. Aleluia. Mas ainda temos tempo para buscar ao Senhor. Ainda temos tempo para orar, ainda temos tempo para estar na presença de Deus. Eu não sei se você pode ficar de pé. Quero fazer uma oração por você. Porque o nosso Deus é bom. Ele é rico em misericórdia. Ele é bondoso, compassivo. Ele é pronto para nos perdoar. Mas nem sempre nós estamos tão prontos para perdoar assim. Nem sempre nós estamos tão prontos para nos perdoar. A culpa, muitas vezes, nós carregamos porque achamos que Deus não nos perdoou. E a culpa também é uma prisão, meu irmão. É uma prisão porque Deus já te libertou, Deus já te perdoou. E você deixa de fazer muita coisa porque se sente culpado, se sente ameaçado, amedrontado. Muitas coisas podem nos prender. Mas você tem liberdade em Cristo Jesus. Você tem liberdade para estar na sua presença, para exaltar o seu nome, para reconhecer quem você é em Deus. Porque você tem uma identidade nesse Deus. Uma identidade e um nome que foi dado pelo Senhor. A Bíblia diz que o teu nome está escrito nas palmas das suas mãos.
Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Você tem a vida eterna com o Senhor. Oh, Jesus. E é por isso que para nós Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo que nos conhece, que sonda o nosso coração. O Espírito Santo que nos dá uma nova mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, irmãos, é a mente que está disposta a fazer sacrifícios. É a mente que entende o valor, não só das pessoas, mas o valor da promessa e da palavra de Deus. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai. Colocamos a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos aqui. Te pedimos, renova as forças daquele que está cansado, daquele que está desesperado, daquele que está precisando de uma resposta, Senhor. Que ele permaneça firme, Deus, firme nas tuas promessas, firme na tua palavra, porque elas vão se cumprir, Senhor. Que possamos agir, Deus, com a tua mente, que possamos agir como igreja, Pai, como igreja que perdoa, que abençoa, que estende as mãos, que abraça, que ama, que possamos viver nesse amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.